Então, boa noite agora sim. Boa noite a todos. Eu agradeço aos presentes, muito obrigada por estarem acompanhando o nosso evento. Declaro aberta a quarta e última mesa do primeiro dia. Bom, eu cumprimento a todos, cumprimento em especial a professora Edna e a professora Márcia, que nos acompanharam nesses quase 5 meses de organização desse evento. Foi bastante, né, prof? Muito obrigada, de verdade. Cumprimento os membros do Diretório Acadêmico Cultural Portugal, meus amigos, em especial o Guilherme e o Geriel, muito obrigada também. E não poderia deixar de estender esses cumprimentos aos nossos palestrantes de hoje, professor Rafael e professora Cristiane, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. É uma honra, de fato, tê-los aqui conosco. Cada um de vocês, então, terá o tempo de fala de 30 a 40 minutos, tá? E ao final, então, serão realizadas as perguntas. Então, aos presentes que quiserem realizar perguntas, o chat está disponível aí, podem ir mandando, a gente faz no final, tá? Eu inicio, então, apresentando o nosso primeiro palestrante, professor doutor Rafael Medeiros Popini Vaz, doutorando e mestre em Direito pela UFSC, professor de pós-graduação em Direito Digital, proteção de dados e segurança digital em diversas instituições de ensino, formado em proteção de dados pelo INSPER e em DPO pela Alpes Bloom Academy, membro da Comissão de Direito Digital e da Comissão para a Implantação da LGPD da OAB de Santa Catarina, coordenador do Grupo de Trabalho de Privacidade e Proteção de Dados, profissional da proteção de dados com certificação pela Exim, como Data Protection Officer, pós-graduado em Direito Aduaneiro pela Univale e em Direito do Trabalho pelo SESUSC. O professor apresentará o tema de agente de tratamento de dados pessoais. Professor, por gentileza, a palavra é sua. Muitíssimo obrigado, Laura. Satisfação enorme estar compartilhando esse ciclo de palestras com grandes referências e com professores e colegas que eu tenho guardo profunda admiração. Especialmente o professor Gustavo, que com certeza deve ter dado um show hoje, Gustavo Xavier Camargo, que é um grande parceiro, um grande colega, inclusive do mestrado ali na Universidade Federal de Santa Catarina. E é muito legal, e eu vejo uma certa... um pouco de emoção, eu diria, ver o DCE, o Diretório Central Acadêmico, do qual eu também fiz parte, no CESUS, quando também estudei ciências sociais, alguns semestres na Universidade Federal de Santa Catarina, também participava dos centros acadêmicos, do DCE, e é muito legal ver os alunos organizando um evento dessa proporção, dessa qualidade, tá? Até agora eu não vi um centro acadêmico, os alunos conseguirem organizar um evento com essa profundidade, com esse tema tão importante, né? E muito bacana. Então, me traz uma certa emoção. Eu relembro dos tempos que eu também atuava na organização dos colegas estudantes. Então, parabéns aí a você, Laura, ao Guilherme também, que eu conversei antes, e aos demais. E vamos, então, falar desses tais agentes de tratamento, e eu faço questão de compartilhar com vocês uma tela, se me for possível, tendo em conta que eu acho que eu não consigo, o host ele precisa me autorizar. Tá? Se você ou o Guilherme conseguirem me colocar como co-host, eu consigo fazer a apresentação aqui. Enquanto vocês organizam isso, eu vou pedir especial atenção a todos os colegas que estão participando, os colegas alunos, que deixem o celular de vocês a pronto, tendo em conta que essa vai ser uma apresentação que vai também contar com a participação de vocês, tá? Sei que vocês vão participar mandando perguntas, mas vocês também são protagonistas desse evento. Todos nós somos colegas, estamos aprendendo aqui, compartilhando conhecimento, é isso que eu creio sempre. E com o celular de vocês vão apontar a câmera para alguns QR Codes que eu vou jogar na tela, e vocês vão responder por meio de um aplicativo, né, que vai remeter a um site, e naquele site vocês vão responder algumas perguntas que eu vou lançar, para a gente fazer algumas provocações e entender aí melhor esses conceitos que a gente vai trabalhar aqui na noite de hoje. Tá? Deixa eu ver se já consigo fazer a apresentação. Maravilha, já consigo. E eu vou pedir então para vocês me confirmarem se estão conseguindo ver a tela que eu vou compartilhar.
Estamos vendo, professor. Estão vendo? Só a tela, maravilha. Então tá, bacana. Deixa eu só abrir aqui para mim, para eu ir passando. E não perder vocês de vista também, que é importante. Bacana. Então, me coube pela organização do evento e esse gentil convite para falar sobre os agentes de tratamento. E eu vou, com a licença, inclusive, pedir autorização. Aqui já me foi apresentado, faço parte de algumas dessas instituições que estão aí. Os QR Codes do Instagram e do LinkedIn também estão na tela, caso queira me adicionar, caso a gente consiga depois, inclusive, conversar sobre produção de dados. Eu estou sempre disponível. E, além de agentes de tratamento, eu fiz um pedido para salvo engano, para o Gui, para eu falar também sobre encarregado de dados. Eu acho que é importante nós falarmos sobre os agentes de tratamento, mas também sobre encarregado, essa figura trazida, esse cargo, essa nova profissão, né? essa tal dessa pessoa que é responsável para auxiliar na adequação, para fiscalizar dentro das empresas, assim por diante, das organizações, dos agentes de tratamento. Então, vamos diferenciar e vamos falar um pouco do conceito, qual que é o papel desse encarregado de dados. Então, uma visão geral da nossa palestra, vamos primeiro começar com as definições, contextualizar, né, trazendo um pouco do porquê existe essa figura, a importância dessas figuras trazidas, essa diferenciação que a legislação traz, controlador, controladoria, né, conjunta, o operador e o suboperador. Passaremos para a parte de responsabilidade e consequência que ocorrem dentro dessas relações do controlador-operador, controlador-controlador, e até mesmo às vezes, a complexidade que é um controle, uma operação, uma suboperação. E, por fim, falaremos sobre um encarregado com as definições e atribuições. E eu trago uma frase de provocação inicial: every company has big data in its future and every company will eventually be in the data business. Ou seja, todas as empresas têm o big data no seu futuro, vão utilizar do big data. Algumas já utilizam, obviamente, são as big techs que estão aí. E toda empresa, eventualmente, vai estar no mercado de dados, vai atuar no mercado de dados. Qual que é o papel dela, quais são as responsabilidades? Está aí a provocação de hoje. É importante nós entendermos o porquê. E contextualizando, como eu propus ali inicialmente, nós vivemos, obviamente, na era dos dados, como já deve ter sido muito bem explorado pelos colegas palestrantes anteriores, né? A importância dos dados nessa data-driven economy, né? Data-driven society, enfim, os termos aí que são colocados, as definições que são colocadas de que a gente, de fato, utiliza dados para implementar uma série de tecnologias, as tecnologias mais básicas, como a gente tem no nosso bolso, que é o smartphones, temos smart cars, já temos, quem sabe, futuramente smart cities, né? Smart homes e assim por diante. Tudo isso precisa, obviamente, de infinidade de dados para que esses serviços, esses produtos, essas facilidades e comodidades que estamos cada vez mais acostumados consigam funcionar. É necessário dados, mas, por outro lado, há uma reação do tecido social em relação a esse avanço dessa tecnologia que coloca em xeque alguns dos nossos direitos mais fundamentais que devem ter sido trabalhados anteriormente: privacidade, autodeterminação informativa, intimidade, assim por diante. E os dados tornam um ativo econômico nessa nossa economia, né? E como um ativo econômico precisa, trazendo o famoso jurista e economista Karl Polanyi, que se há um vácuo de poder, esse poder acaba sendo preenchido, né? E quando estamos falando de uma ausência de regulação no mercado de dados, de fato a gente acaba tendo consequências muito problemáticas para as pessoas e assim por diante. Então, os dados, de fato, se tornaram um ativo econômico, e daí a importância de termos uma regulamentação, e aqui está a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que vem, né, a proteger esses direitos fundamentais e assim por diante. E temos, obviamente, os exemplos, os maus exemplos de vazamentos, e obviamente não existe uma empresa 100% segura, como vai ser também explorado, provavelmente, nas próximas palestras, e quem atua na adequação e quem está implementando dentro das organizações é um trabalho de defender gol de costas. É bem difícil, obviamente, uma empresa totalmente segura, vazamentos ocorrendo todos os dias para quem está acompanhando. Isso tem um impacto na imagem, impacto na reputação das organizações, aqueles 4 impactos que a gente vê
quando ocorre um incidente, o impacto na reputação da organização, o impacto econômico, o impacto, inclusive, em relação às ventiladas multas, né, e sanções previstas pela Lei Geral de Proteção de Dados, no seu artigo 52. Nós temos também um impacto na operação, até mesmo, como a gente viu recentemente, e é um caso público do caso da Renner, né, que sofreu ali um ransomware e a sua operação foi prejudicada, mas tem também as próprias sanções previstas no artigo 52 da LGPD, que prevê que a autoridade pode vir a bloquear ou pedir eliminação daqueles dados que são frutos do incidente de dados, e o impacto jurídico, um aumento considerável da judicialização. Então, aqui, só para sensibilizar e contextualizar, de que esses agentes de tratamento, mesmo com a autoridade ainda não ter sido regulamentado a parte da aplicação das sanções, as organizações já estão sofrendo com os incidentes de dados nessa epidemia que muito se coloca de vazamentos que acabam prejudicando, como eu falei, tem todo esse impacto. Nesse último levantamento aí, uma violação custa em média 5,8 milhões para as empresas brasileiras. Muito bem, e quando nós vamos falar dos agentes de tratamento, a gente não pode perder de vista os princípios, especialmente o princípio da responsabilização e prestação de contas, né, que os agentes de tratamento, vamos trabalhar, devem demonstrar que adotaram medidas eficazes no cumprimento das normas de proteção. As medidas lá previstas no artigo 46, medidas de segurança, técnicas administrativas, outra medida, os registros das operações de tratamento previstos no artigo 37 da lei, propiciar os direitos dos titulares, que foi muito bem colocado na palestra anterior pela professora Alessandra, salvo engano, que falou sobre os direitos dos titulares previstos no artigo 18, combinado com o artigo 19, e também combinado com o artigo 9, que fala lá sobre as informações que todo titular tem direito a ser fornecido. Então, temos aqui a responsabilização e prestação de contas, e não podemos esquecer que também os agentes de tratamento devem sempre, no ponto de partida de implementar a adequação da LGPD, que vocês podem vir atuar como profissionais da proteção de dados, ou um jurídico da empresa, chamar a atenção deles de que, olha, é necessário medidas de segurança, medidas de prevenção, é necessário implementar o livre acesso, transparência com o titular de dados, e assim por diante. Só rememorando alguns pontos que já devem ter sido abordados. E, obviamente, que o mais importante, que a gente vai tratar aqui para os agentes de tratamento, é levar em consideração, e isso está uma interpretação da própria legislação, o privacy by design, não sei se já foi falado anteriormente, mas que todo o ciclo de vida dos dados, os agentes de tratamento devem garantir aí a legalidade, a proteção, e também esse conceito, esse princípio trazido, que é do privacy by design, que foi trazido por uma canadense, a Anka Vulcan, que trouxe que todo o sistema, todo o tratamento dentro de uma organização deve levar em consideração este princípio, que leva em consideração a proatividade, né, a levar em consideração que os produtos que são entregues ou serviços que são entregues devem estar com o máximo de privacidade, que é o famoso privacy by default, né? Toda a privacidade deve estar dentro da arquitetura daquele produto ou daquele serviço, enfim. Esses são os pontos que levam em consideração segurança, prevenção e accountability, princípios que os agentes de tratamento devem verificar e observar na construção, um projeto, um produto que vai ser colocado no mercado. E devem no sentido de, primeiro, há uma obrigação, e também temos aí as boas práticas previstas lá no artigo 50, formulação de boas regras, de práticas, perdão, de regras de boas práticas e de governança dentro da organização, né, com criação de políticas, com programa de adequação, que inclusive depois podem ser chancelados, conforme está no artigo 50 da LGPD, podem ser chancelados pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, um programa realmente de governança, mitigar então os riscos, demonstrar as medidas, responsabilidades do controlador, então deve sempre se verificar se naquela atividade de tratamento se aplica LGPD, se ele é um operador, e essa identificação a gente vai ver a importância dele hoje. Então, o accountability, né, basicamente, você deve gerar essas evidências, todas as evidências que você se adequou, de que a empresa, que a organização, enfim, o agente de tratamento,
se adequou à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, não basta ser honesto como aquela máxima que a gente conhece, deve parecer honesto. Então, eu adaptei e trouxe aos agentes de tratamento, não basta adequação, deve parecer e comprovar, gerar as evidências e também levar em consideração toda a relação, né, o compliance de terceiro, como a gente coloca, toda a relação de compartilhamento de dados com outras organizações, cooperadores, ou uma relação de controladoria conjunta, se os seus parceiros comerciais, os seus prestadores de serviço devem estar adequados à LGPD. Até aqui tudo bem? Vamos lá. Afinal, o que são agentes de tratamento? Vamos então ao conceito, a definição legal trazida pelo artigo 5º. E aqui eu trago agente de tratamento. O nosso legislador, no seu esprit de loi aqui, na hora de construir a definição legal de agente de tratamento, se limitou a colocar controlador e operador. Ipsis literis do que está lá no nosso diploma legal. Controlador é a pessoa natural, jurídica, de direito público privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Que decisões são essas, nós veremos? Decisões sempre a nível estratégico e tático, né? Essas decisões em relação à base legal, assim por diante. E operador, artigo 5º, também trazido lá, pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador e realizará segundo as instruções do artigo do controlador, conforme o artigo 39. Vamos ver quantas vezes são citadas essas figuras dentro da LGPD. Vejam só, controlador 62 vezes. Eu acho que ele tem um peso considerável se a gente for comparar com o nosso amigo operador, citado 14 vezes. Salvo engano, também o encarregado de dados é citado mais ou menos isso, né? Então, basicamente, os conceitos, né, de controlador, o conceito de controlador conjunto que a gente vai ver, o conceito de operador, né, essas figuras, elas desempenham um papel crucial na aplicação da LGPD, uma vez que esses conceitos eles determinam quem será o responsável pelo cumprimento das diferentes regras de proteção de dados e o significado desses direitos, né, e os critérios aqui trazidos para sua correta interpretação devem ser suficientemente claros e consistentes, e por isso que, obviamente, que a gente vai não somente nos limitar ao conceito da legislação, mas vamos também beber da doutrina, vamos verificar o recente guia trazido pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, muito importantes nesse aspecto. Passando, então, vamos começar identificando a partir do momento que a gente chega em determinado cenário, vamos construir construir um Data Processing Agreement, um contrato entre as organizações, do qual você está prestando uma assessoria jurídica ou está tentando analisar, até mesmo para judicializar determinada questão e verificar qual agente de tratamento estamos lidando naquela situação em concreto. O controlador, então, como eu mencionei, é aquele que toma as decisões em uma camada estratégica a nível tático, né? Quando iniciará o tratamento, quais indivíduos vamos coletar esses dados, quais as espécies de dados que serão coletados, qual é a base legal, a finalidade, resultado deste tratamento e prazos. Por outro lado, o operador, ele toma as decisões, mas ele toma decisões em nível operacional e sem um interesse direto no resultado do tratamento, né? Algumas decisões, por exemplo, técnicas e organizacionais de segurança na própria arquitetura, por exemplo, qual antivírus ele utiliza, qual tipo de criptografia, qual firewall, tudo isso, né? Obviamente que ele precisa, enquanto agente de tratamento, implementar aquelas medidas previstas no artigo 46, mas vejam só, ele toma algumas decisões acerca daquela cadeia de tratamento, né? Então, na própria arquitetura da ferramenta, protocolos de acesso, criptografia eu mencionei, armazenagem, proteção contra acessos terceiros não autorizados e assim por diante. E vejam só que é importante, na hora de construirmos um contrato com o cliente, eu recebo aqui dezenas de contratos para analisar, e a gente sempre verifica, no momento de construir uma cláusula, né, verificamos, primeiro,
desta atividade de tratamento que haverá compartilhamento de dados de terceiros. Como é que o meu cliente vai estar? Ele vai estar ali como controlador? Isso aqui é uma relação de controle conjunta? Não, é uma relação de controle e operação? É uma relação de operador contratando um suboperador? E tudo isso vai, à medida que há uma outra atividade de tratamento, isso pode vir a mudar. Então, isso é muito importante você conseguir identificar isso, até mesmo para definir as responsabilidades, cada qual acerca, inclusive, de requisições dos titulares, inclusive em relação a um incidente de dados pessoais. E o Data Processing Agreement, essas cláusulas que compõem este contrato que vai definir, obviamente que a gente pode beber de fontes muito importantes, como a exemplo da ISO 27701, que tem lá no seu anexo 2, exemplos de cláusulas que devem constar dentro do contrato, né, de Data Processing Agreement. E agora chegou o momento de vocês participarem. Eu peço então que vocês peguem o celular, apontem a câmera para aquele QR Code, ele vai remeter ao seu browser que você utiliza no seu celular, e lá vocês responderão a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Para quem não está com o celular aí, está com o computador, basta colocar slido.com e colocar aquele código que está ali abaixo, né? Jogo da Velha, 459-118. Essas respostas são anonimizadas, tá, pessoal? Então, a gente não vai saber quem respondeu certo ou errado, é só para a gente ter uma estatística aqui, contando com a participação de vocês. Vamos dar mais um minutinho. Que compete às decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, carregado, operador, ANPD ou controlador de dados. Vamos então à resposta. 83% dos respondentes, dos nossos colegas que estão nos acompanhando, responderam que é o controlador de dados. 17% colocaram que é o encarregado de dados. E a gente vai, obviamente, esclarecer qual é o papel do encarregado de dados. Muito bacana que isso é muitos acabam respondendo encarregado, até porque ali encarregado, o termo utilizado, às vezes nos leva a erro, né? Aquela pessoa que é encarregado, é ela quem toma as decisões, afinal, né, acerca do tratamento desses dados pessoais. Mas não, o encarregado ele não toma decisões. Inclusive, por ele não ser um agente de tratamento, ele não é responsabilizado, conforme a LGPD, né, por a sua atividade, salvo seria, obviamente, atuar em desconformidade com culpa, dolo, uma situação como essa, né, conforme o contrato que foi celebrado, como, por exemplo, um DPO as a Service venha a atuar nesse sentido. Mas não, o encarregado de dados ele não tem esse papel das decisões. Quem decide, como foi colocado até então, é o controlador de dados, um agente de tratamento, a qual é responsabilizado no caso de ocorrer algum tipo de incidente que acabe suscitando um dano ao titular de dado pessoal. Vamos continuar aqui acerca da identificação, então, do ser controlador, não ser, eis a questão. Então, aqui eu trouxe um exercício, basicamente, para a gente conseguir identificar se essa organização do qual eu estou analisando aqui, eu estou prestando algum serviço, ela está como, o papel que ela exerce é como controladora ou como operadora de dados ou como suboperadora e assim por diante. Vejam só, sou controlador, pois eu decido coletar ou tratar dados pessoais, parte de mim. Eu decido qual será o objetivo e o resultado do tratamento. Eu decido quais dados deverão ser coletados. Eu decido de quais indivíduos eu coleto dados pessoais. Eu obtenho um ganho comercial, né, ou um outro benefício com o tratamento, exceto por qualquer pagamento por serviço de outro controlador.
eu estou tratando os dados pessoais como resultado de um contrato entre eu e o titular de dados. Eu estou lidando diretamente com o titular de dados. Os titulares de dados também são nossos funcionários. Então, vejam só que uma organização que tem empregados, em relação àquela atividade de tratamento dos dados do empregado, eu vou estar sempre figurando como um controlador. Tomamos decisões sobre decisões sobre os indivíduos envolvidos como parte ou como resultado do tratamento. Decido também quais as medidas técnicas administrativas devem ser adotadas. Eu tenho uma relação direta com o titular de dados. Eu comunico, cabe a mim comunicar à autoridade qualquer incidente. Eu tenho total autonomia sobre os dados pessoais que serão tratados. E eu designo os operadores para tratar os dados pessoais em meu nome, um prestador de serviço, por exemplo. Vamos aqui fazer esse mesmo exercício para identificar se eu sou operador ou não. Então, sou operador, pois eu estou seguindo instruções de outra pessoa, de outro agente de tratamento. Eu recebo os dados pessoais de um outro agente de tratamento ou terceiro celular. Tudo isso, pessoal, obviamente, é um exercício que tem aqui alguns elementos que, às vezes, podem caber para uma situação de controlador. Mas aqui, com base nessas assertivas que estão aqui colocadas, que, inclusive, essas assertivas é uma adaptação do Information Commissioner's Office, que é a autoridade britânica de proteção de dados, também da Commission Nationale de l'Informatique et Liberté, que é a autoridade francesa, que também tem um guia nesse sentido, e coloca justamente essas assertivas que estão aqui postas, ajudam a identificar se essa organização, esse agente de tratamento é controlador ou operador. Então, não decide quais dados devem ser coletados de indivíduos, não decide a base, isso aqui é importantíssimo, não decide a base legal que vai ser utilizada para o uso dos dados. Acho que vocês já, inclusive, tiveram uma palestra sobre bases legais. Não decide para qual finalidade os dados serão utilizados, também importantíssimo. Não decide se divulga os dados ou para quem. Não decide quanto tempo vai reter o dado. Outro agente de tratamento nos monitora para que venhamos a cumprir com as instruções, que é o controlador. Né? Podemos tomar algumas decisões em nível operacional e de segurança, como eu mencionei anteriormente. Não estamos interessados no resultado final do processamento. Né? Fomos contratados para realizar atividades de tratamento específicas por um outro agente. Então, vejam só que, com base nessas provocações, nessas assertivas que estão aqui, a gente consegue identificar se aquela organização está atuando como controlador operador. Vamos lá de novo com a participação de vocês. São considerados operadores de uma organização as equipes de trabalho da organização, os indivíduos subordinados à organização, tais como empregados ou servidores públicos, o encarregado de dados da organização no exercício de suas funções e sua equipe, ou um operador é uma entidade distinta da organização, daquele agente de tratamento, que segue com as suas instruções. Opa, já está aparecendo a resposta. Alguém já respondeu que é a primeira. E aí? Vamos lá, pessoal. Alguém já respondeu que o encarregado pode ser considerado um operador. Então, pessoal, vamos responder até para a gente não passar muito nosso tempo. O encarregado de dados, ele não funciona como operador. Tá? O encarregado de dados, ele não funciona como operador, tendo em conta que ele é uma figura trazida lá que está no nosso artigo 5º, lá na parte de conceitos também, e trazido no artigo 41, quais são as atividades dele. Diferentemente, o encarregado,
ele está, e a gente vai ver no final da nossa, isso aqui obviamente eu trago essa questão aqui até para a gente problematizar e já começar a definição e a discussão. O encarregado, ele tem um papel dentro da organização, mas ele tem um papel de independência, ele tem um papel de fiscalização e como também de comunicação entre o agente de tratamento e o titular de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Controlador e operador, que são os tais agentes de tratamento, e essa pergunta aqui, a pegadinha aqui, era mais a questão ali dos indivíduos, porque muita gente colocava, os indivíduos, eu digo, empregados e servidores públicos, muitos colegas colocavam que um funcionário dentro de uma organização, ou um servidor público, já que ele, como está na definição lá do artigo 5º, ele acata as decisões do controlador, poderia se colocar esse conceito legal para funcionários que estão basicamente recebendo ordens por parte da organização, né, atuando, né, tratando os dados pessoais em nome de uma organização. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados já jogou luz sobre isso, obviamente que o European Data Protection Board, o próprio Working Party 29, né, que são essas autoridades, lembrando, né, a semelhança entre o GDPR e a LGPD, já tinham também lançado luz em alguns guidelines sobre essa questão. E servidor público, funcionário, empregado dentro de uma empresa, ele não atua como um agente de tratamento, no caso, como um operador, em relação à sua empresa, que estaria como controladora, porque eles estão subordinados a estruturas. Tem uma subordinação, lembra a questão principalmente quem atua na área trabalhista, subordinação jurídica, está dentro da estrutura da organização, e assim por diante, ele é um preposto da organização, né, perante um titular de dados, pode ser um cliente, assim por diante, então ele não estaria, ele não funcionaria como operador, ele funcionaria como representante do controlador. O operador é basicamente uma entidade par, né, que está ali, pode ser, por exemplo, uma empresa, a gente vai ver alguns exemplos mais para frente, prestando serviços e tratando os dados pessoais em nome do controlador. E o encarregado, obviamente, não funciona como um operador, como eu mencionei, como a gente vai ver um pouco mais adiante, tá? Mas muito bacana as respostas de vocês. Então, temos situações, falamos sobre a relação, trouxemos a definição legal dos agentes de tratamento, e agora vamos entender o que é uma controladoria conjunta. Porque mais conhecidas, situações mais que a gente vê no dia a dia, são uma relação controle e operação, que uma determinada empresa, por exemplo, uma pessoa de direito privado, contrata uma outra empresa para tratar dados em seu nome. Em situações essa que é uma relação de controle e operação. Só que também podemos ter situações de controladoria conjunta ou controladoria singular, que é uma relação que há compartilhamento de dados entre dois controladores. Vejam só que numa relação de controladoria conjunta, e está o artigo 42, parágrafo 1º ali, diz respeito à responsabilidade solidária entre elas, porque, primeiro, para termos uma situação de controladoria conjunta, lembrando, não é um conceito trazido pela LGPD, tá? Mas vamos encontrar isso na doutrina, nos guias da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados e do European Data Protection Board. Numa relação de controladoria conjunta, a gente tem uma multiplicidade de controladores que determinam em conjunto quais são as finalidades, as bases legais e os meios de tratamento. Então, eles compartilham de uma base legal, de uma base de dados, eles vão definir quais são, daquela atividade de tratamento entre elas, quais são as finalidades acerca das atividades de tratamento, quais são as bases legais, quais vão ser os meios de tratamento. Então, temos decisões comuns ou convergentes e um interesse mútuo, né? E há sempre obviamente, não é uma determinação legal, salvo no caso do europeu, né, do contexto europeu, que é a necessidade de um contrato, diferentemente aqui a nossa LGPD não impõe a necessidade de um contrato entre controlador e operador, ou uma relação de controladoria conjunta, mas é boa prática que haja um acordo que estabeleça as respectivas responsabilidades e é uma responsabilidade solidária entre eles. A controladoria singular, por outro lado, pode haver um compartilhamento de dados entre dois controladores, só que os objetivos e as finalidades são diferentes. Apesar de compartilhar uma mesma base de dados,
os objetivos, as bases e finalidades são distintas, algumas decisões são comuns e, obviamente, que a boa prática é que estabeleça um acordo, né, um Data Processing Agreement entre elas. Numa visão geral aqui, deixa eu até pegar aqui a canetinha, apontar o laser, fica mais claro. Então, aqui nós temos uma situação de um titular de dados que compartilha dados pessoais entre dois controladores, eles estão utilizando a mesma base legal, decidindo o tratamento de forma conjunta, e eles podem também vir a contratar outros prestadores de serviço aqui que vão tratar os dados pessoais em seu nome. Então, são os operadores. Então, aqui, por exemplo, nós temos duas empresas que decidiram fazer determinado evento, né, para lançar um produto em conjunto, por exemplo, né, e compartilham entre elas as bases de dados de clientes. E contrata aqui uma empresa que vai fazer o marketing, por exemplo, deste evento, vai fazer uma pesquisa de mercado, assim por diante, e fazer o tratamento de dados em nome desses duas controladoras aqui. E ela acaba contratando um suboperador, por exemplo, uma empresa de armazenamento de dados em nuvem, né? E aqui essa empresa vai estar figurando como suboperadora. Tá? Então, nesta relação que nós temos aqui, uma relação de co-controle aqui, e aqui uma relação de controle-operação, e aqui uma relação de controle, operação e suboperação, do qual boa prática é que o operador avise, pegue a anuência deste controlador para a contratação desse suboperador aqui. Então, é por isso que a gente vê cada vez mais nas cláusulas contratuais a necessidade desses Data Processing Agreement, de cláusulas que definam parâmetros acerca da notificação dessa contratação de suboperação, numa relação controle-operação, as responsabilidades, e aqui eu até trouxe meme, eu gosto de trazer memes, tá? Vocês já devem ter percebido, até mesmo de auditoria, tendo em conta que o próprio controlador, o próprio operador, perdão, ele tem que acatar ali, conforme previsto no artigo 39, as instruções do controlador, né? Temos ali o dispositivo que permite, então, ao controlador definir e incluir no Data Processing Agreement cláusula acerca de uma auditoria para verificar se, de fato, os dados estão sendo tratados conforme as suas instruções. Porque se esse operador aqui vir a não acatar as ordens lícitas, como está lá previsto na LGPD acerca das responsabilidades, né, parte do operador, se ele não vir a acatar, ou se ele, na atividade de tratamento, ele vir a violar a LGPD, ele vai ter a responsabilidade solidária, né, com o controlador acerca do incidente ali. E aqui estão, então, justamente o artigo 42 e 45. Então, controlador e operador, em razão do exercício da sua atividade de tratamento, causar dano patrimonial, moral, individual, coletivo, violação à LGPD, é obrigado a repará-lo. O operador, como eu mencionei, ele responde solidariamente, no caso que eu coloquei anteriormente. Os controladores que estiverem, então, diretamente envolvidos no tratamento também respondem solidariamente, como é o caso de uma relação com o controle que eu mencionei, e responde pelos danos decorrentes da violação de segurança dos dados, o controlador ou operador que deixar de adotar as medidas previstas. Lembrando que o juiz no processo civil poderá inverter o ônus da prova a favor do titular de dados, né? Isso é previsão, e aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais responsáveis na medida de sua participação no evento danoso. Das obrigações, então, dos agentes de tratamento, vamos lembrar que o artigo 46 determina que todo agente de tratamento deve implementar medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais, né? E o agente de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervenha em alguma fase é obrigado a garantir a segurança, aquela questão também que eu mencionei lá do privacy by design e assim por diante. Os sistemas utilizados para o tratamento devem ser estruturados de forma a atender os requisitos de segurança, os padrões. A NPD ainda poderá dispor sobre padrões técnicos que devem ser implementados por parte das organizações e padrões de interoperabilidade para fins de portabilidade, livre acesso e segurança. Isso também sobre o tempo de guarda, né? E até mesmo
o ROPA, né, o Registro das Operações de Tratamento. Só estou correndo um pouquinho mais, pessoal, para não estourar muito meu tempo. Temos aqui as hipóteses excludentes. Então, um agente de tratamento, controlador, operador, eles só não serão responsabilizados quando o dano for decorrente da culpa exclusiva do titular, que, embora tenham realizado o tratamento, não houve violação à LGPD, consegui comprovar isso, ou que não realizaram o tratamento de dados que lhe é atribuído. Aqui, dica do professor, então, o guia orientativo da NPD. Temos uma outra dica, que é o Guidelines do European Data Protection Board, do conceito de controlador e operador no GDPR. Vamos lá, pessoal. Última pergunta da noite. Assinale a alternativa correta. A LGPD não permite que o mesmo encarregado atue em nomes de diferentes organizações. Conforme a LGPD, os agentes de tratamento de pequeno porte estão dispensados de indicar um encarregado. A LGPD não impede que o encarregado seja um agente externo, terceirizado. E, para agir como ponto de contato, somente é preciso informar o endereço eletrônico do encarregado. Qual alternativa está correta? Dá para tomar uma aguinha. Dá mais um minutinho. Daí eu já finalizo em... Tem mais o quê? Tem mais 5 minutinhos. Finalizo em 5, tá, pessoal? Vamos lá, mais 30 segundinhos. Essa pergunta aqui é capciosa. Então vamos à resposta. A LGPD não impede que um encarregado seja um agente externo. É isso, exatamente. 63% respondeu dessa forma. De fato, o encarregado pode ser um prestador de serviço, pode ser contratado, né, como um prestador de serviço nesse sentido. E surgiu aí o tal do nicho, inclusive, do DPO as a Service, como muitos colocam, ou como o encarregado terceirizado das organizações. Não há nenhum impedimento nesse sentido, inclusive a própria ANPD se manifestou nesse aspecto. A LGPD não permite que o mesmo encarregado atue em nome de diferentes organizações, não pode ser, pode atuar, inclusive dentro de grupo econômico, não há nenhuma limitação, a ANPD já se pronunciou nesse aspecto, conforme a LGPD, os agentes de tratamento de pequeno porte estão dispensados de indicar o encarregado. Pessoal, isso pode mudar, tá? Aqui temos uma pergunta que eu coloquei, obviamente, até para trazer mesmo que en passant essa discussão, a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nesse momento, está criando uma norma, conforme lá o seu artigo 55J, pode flexibilizar alguns pontos para micro, pequenas empresas e startups. E um dos pontos flexibilizado nesta minuta, trazido, salvo engano, no artigo 13 da minuta, que está sobre, inclusive, sobre tomada de subsídios, assim por diante, dessa minuta, desta norma de que flexibiliza, que os agentes de tratamento de pequeno porte estão dispensados de indicar o encarregado. Então, isso pode mudar. E para agir como um ponto de contato, somente é preciso informar o endereço eletrônico do encarregado. Não, se a gente for trazer lá, e isso eu vejo alguns colegas, inclusive, alguns sites só colocando ali o endereço eletrônico do encarregado. Não. Se a gente for fazer a leitura da lei, e isso é a minha interpretação, salvo o melhor juízo, é necessário informar, identificar quem é o encarregado daquela organização. E você vai identificar colocando ali o nome daquela pessoa que funciona, pessoa jurídica ou pessoa física, que funciona como encarregado daquela organização. E para finalizar, vamos a ele. O encarregado, trazido lá no artigo 41 da LGPD. O controlador, então, deverá indicar o encarregado para o tratamento de dados pessoais. Ele é um indivíduo que é responsável por auxiliar na conformidade à LGPD. Poderá ser tanto um funcionário como agente externo, como a gente mencionou. Recomenda-se que seja indicado por um ato formal, né, contrato de prestação de serviço, um ato administrativo, e a LGPD não impede que o mesmo encarregado atue em nome de diferentes organizações. Né? E, obviamente, que ele palpa toda a obra, né? Encarregado mesmo nesses tempos de adequação,
está auxiliando na implementação, já está respondendo os titulares, está auxiliando na elaboração do relatório de impacto da proteção de dados, a elaboração de contratos, revisão de contratos e assim por diante, e ele está no nível estratégico e tático. Tem que ter boas práticas, tá, meus caros? Autonomia técnica, as informações devem ser públicas. Qual que é o job description dele? É aceitar reclamações e as comunicações de titulares e da NPD, orientar os funcionários contratados da entidade a respeito das boas práticas e executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. E o nosso amigo encarregado é citado 9 vezes dentro da LGPD. Como eu mencionei lá no começo, ele não pode ser responsabilizado pela desconformidade, por algum incidente dentro da organização, acerca dos requisitos aí trazidos pela LGPD. Ele, conforme consta na LGPD e demais regulamentos, a responsabilidade é quem é responsabilizado. Inclusive, a ANPD vai ter esse papel de fiscalizar e de implementar as sanções, são os agentes de tratamento, isso é importante. O DPO, então, não é pessoalmente responsável por garantir, demonstrar conformidade, isso é o agente, cabe ao agente de tratamento. Quem vai auxiliar ele neste processo, obviamente, o encarregado. Então, ele funciona como consigliere, pessoal. Por isso que eu trouxe aqui para os fãs de Poderoso Chefão, né? O consigliere está ali aconselhando, fiscalizando, orientando, né? Trazendo as melhores práticas para o Poderoso Chefão, para o agente de tratamento. Somente, então, será a responsabilidade se agir com dolo perante o empregador ou até mesmo perante terceiro do seu prestador de serviço. E no nosso último slide, as qualificações profissionais deste encarregado, com base aí no próprio guia da NPD, como mencionei, nos guidelines do European Data Protection Board, as diretivas da Comissão Nacional do Informativo TT, Information Commissioner's Office, entre outros, é que tenha conhecimento em normas setoriais padrões da indústria, além de, obviamente, ter o conhecimento da legislação, né? Ter as certificações profissionais em proteção de dados e segurança da informação, conhecimento e experiência em frameworks, porque se a gente vai implementar em uma organização, a gente tem que ter metodologia, né? Uma metodologia já reconhecida pelo mercado, NIST, o da ISO, como eu mencionei, entre outras, experiência em sistemas e procedimentos de proteção de dados e gerenciamento de risco e conhecimento da cultura da empresa e das atividades de negócio. Meus caros, cumprindo aí o meu tempo regulamentar, deixo o QR Code das minhas redes sociais para vocês, podem me adicionar para a gente manter este papo, e agora me coloco para responder as perguntas e agradeço a atenção de todos, foi um prazer enorme. Muito obrigado. Obrigada, professor, pela exposição, super descontraída, adorei os memes, tirei print de alguns memes aqui, adorei, muito obrigada, de verdade. Vou passar, então, a apresentação da professora Cristiane, e a gente deixa as perguntas para o final, tá? Então, professora Cristiane, apareceu. Nossa segunda palestrante, então, professora Cristiane Belks, advogada, formada pela Unicuritiba, com mais de 15 anos de atuação como jurídico interna de empresas multinacionais, consultora jurídica de startups e empresas de tecnologia, certificada como DPO pela Universidade de Maastricht, na Holanda, e professora de LGPD pela PUC Paraná. O tema de apresentação da professora será sobre mapeamento e ciclo de vida dos dados pessoais. Então, professora, né, bom retorno aí à sua casa, à nossa casa, né? Seja bem-vinda novamente à Unicuritiba. A palavra é sua. Obrigada, Laura. Boa noite a todos. Boa noite de novo à professora Edna, e em especial ao Guilherme e à Laura pelo convite de estar aqui. Como disse o Dr. Rafael, que legal ver um evento ser organizado pelo DCE, né? E esse DCE, em particular, faz parte da minha vida. Eu me formei na Faculdade de Direito de Curitiba há alguns anos atrás, então é um grande prazer estar aqui de novo, ainda que não presencialmente, mas o que o online não nos possibilita, né? E aí uma boa noite especial ao professor Rafael, e parabéns pela apresentação. Que missão a minha agora? O que me resta falar depois da fala do professor Rafael? O que eu vou fazer agora? Parabéns, a exposição foi fantástica, muito, muito, muito legal mesmo, assim, foi muito, muito interessante mesmo.
muito clara, muito objetiva. Eu, pelo meu perfil também, por ter trabalhado muito tempo em empresa, eu também não uso muito juridiquês, não é isso, não que o doutor, ele usou, acho que na medida certa, né, e com os memes, tudo fica muito mais interessante, né, então eu também não costumo, pelo meu perfil mesmo, né, eu até costumo, não trouxe meme dessa vez, mas assim, sou fã também desse tipo de apresentação mais dinâmica e tal. Enfim, me coube falar sobre mapeamento de dados e o ciclo de vida dos dados, né? Eu não sei se eu tenho já permissão para compartilhar, Laura. Vou compartilhar já meu material aqui. Eu acho que ainda não, mas o Geriel que está com... Ah, agora foi. Tá assim. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Não é tão linda como agora que o doutor Rafael fez, né? Com aquelas coisas tão legais, tá? Vai ser bem mais simples, tá? Mas a gente vai... Vamos falar, então, sobre o tema que sempre me perguntam, né? Mas entendi princípios, entendi base legal, sei onde buscar referências, entendi lá na lei como é que eu faço determinado, como é que eu entendo determinado conceito, entendi agente de tratamento, depois dessa aula que a gente teve agora mais ainda, entendi como é que faz isso, mas e aí? Né? O que eu faço? Eu vou fazer um programa de adequação, eu quero trabalhar com isso, eu quero acompanhar a implementação do programa de adequação na minha empresa, no meu escritório, vou ser consultora em LGPD, eu quero ser DPO, né? Então, eu preciso saber como é que eu faço, então, para trabalhar na adequação, né? Por onde que eu começo? Como é que eu vou? Qual que é o primeiro passo? Então, a gente sabe que os passos para adequação, eu até vou colocar aqui daqui a pouco, acho que vou colocar aqui esse aqui é o título da nossa aula de hoje, né? Os passos são vários, né, de um programa de adequação, inclusive a nomenclatura muda, tá, gente? Tem gente que chama de organização, preparação, não tem problema, já vou falar o que não pode mudar. Então, por exemplo, é muito comum eu ter nessas fases todas de adequação das empresas, né? Vou começar a fazer um programa de adequação, eu faço em primeiro lugar uma conscientização, uma palestra um treinamento, uma sensibilização para explicar para todo mundo, empresa inteira, o ideal que esteja a empresa inteira, todo mundo, inclusive a moça que faz o descarte, moça ou moço que faz o descarte do papel, a secretária lá da frente para evitar, para saber o que é engenharia social, né? Para não saber o que é segurança da informação, enfim. Todo mundo, é necessário que todos estejam para fazer esse primeiro contato de conscientização, né? Para que estejam familiarizados com a LGPD. Tem empresa que resolve fazer num segundo momento, não tem problema. O importante é sempre fazer, conscientização nunca é demais, tá? Tanto que vocês vão ver aqui que geralmente a gente faz uma no começo e uma no final, né? Para explicar, no começo, para explicar como é que a gente vai trabalhar, o que é LGPD efetivamente, o que é possível, para onde vai o olhar, né? Da LGPD, e aí uma no final para dizer o que a gente fez efetivamente, o que mudou, o que vai mudar de agora para frente, como é que a gente vai trabalhar com dado pessoal, o que muda efetivamente. Mas só para dar o recado aqui rápido, que aí a gente tem o inventário ou mapeamento como uma segunda fase, uma fase subsequente a essa, mas vamos dizer assim, é o começo do processo. Tá? Depois disso, já vou falar mais detalhadamente, depois disso a gente tem o diagnóstico, que significa o quê na prática? É eu entender, eu ler o que foi que efetivamente eu coletei desse mapeamento aqui, ver o resultado dessa foto que eu tirei no momento atual da empresa e entender qual é o nível de maturidade que ela está com relação à proteção de dados, né? Faltou isso, faltou aquilo, já fazendo o mapeamento, já sabe, opa, estou vendo que tem uma questão que tem muito dado, que é que 99% das empresas hoje elas concluem que tem muito dado, né? Que a gente sempre coletou dado, né? Para depois a gente definir o que a gente faz, né? Falando de dado pessoal. Então, isso acontece primeiro, após o mapeamento, após essa primeira, né, fase do inventário aqui de mapeamento, a gente vai para o diagnóstico, vai fazer um diagnóstico da situação. E para que lado vamos tomar essa medida, vamos tomar essa outra medida. A gente parte depois para um plano de ação, né? Então, o jurídico vai fazer isso, essa medida jurídica, essa medida técnica, essa medida administrativa, medida de TI. Eu estou falando de uma forma simples aqui, mas o processo não é tão simples, tá? Porque depende muito do resultado de cada organização, mas eu quero, já vou me explicar onde é que eu estou querendo chegar. Depois a gente vai do plano de ação, a gente vai para a implementação propriamente dita, que é realmente começar a implementar,
né? Isso que a gente decidiu fazer, que a gente viu que era importante fazer, adequação de contrato, a política lá do site, contratação de mais de um pessoal para trabalhar nisso, a contratação de um site, de cibersegurança, enfim. E aí, após chegar nesse momento, né, lá na frente, porque ele é mais rápido, a gente vai para uma fase de monitoramento contínuo. Por que eu falo isso? Porque ele não termina. Né? Quem acha que o projeto de adequação da LGPD tem data para começar, está certo, mas quem tem data para terminar está equivocado, no sentido de que é um processo que não termina. Quem trabalha com compliance vai trabalhar com compliance, sabe? É um cuidado diário, um cuidado contínuo. Acabei ontem um projeto de adequação na minha empresa, amanhã é outro dia, os dados mudam, as pessoas mudam, os fluxos mudam, e que bom que mudam, né? E não existe ali uma empresa que seja 100% blindada contra qualquer tipo de incidente de violação de dados, por assim dizer. Então, só para falar rapidamente que eu vou chegar numa etapa um pouquinho mais lá na frente, que é monitoramento contínuo, e aí geralmente a gente aconselha sempre a fazer uma etapa de final, assim, de conscientização. Conscientização sempre de tempos em tempos, sempre é bom fazer, né? Ser humano, não estamos aqui para falar de vazamento, incidente de violação, mas a gente sabe que o fator humano aqui é um dos mais, estatisticamente já está comprovado que o fator humano, o elemento humano, né? Usuário sem noção, né? É o que realmente é responsável por muitos dos incidentes de violação. Mas o que eu queria dizer com esse slide aqui, ó, eu posso ter umas nomenclaturas semelhantes, tá? Nomes diferentes, eu posso talvez mudar uma questãozinha ou outra. O que não é para mudar, o que não pode mudar em hipótese alguma, é que esse processo todo tem que começar com mapeamento. Né? Qual é a base legal? Não sei que dado que você tem. Cris, vou fazer um processo vou fazer um processo de adequação, já vou fazer a política do site. Já? Você já sabe que dado que você tem, você já sabe qual o prazo de eliminação, você já sabe qual a base legal. Ah, precisa? Claro, porque, gente, de novo, não existe esse negócio de comprar template pronto. Aqui, o doutor Rafael acho que pode até tá aí para me ajudar, né? Não existe isso de você fazer pronto, porque cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa, duas empresas bastante semelhantes podem tratar dados de formas diferentes, têm culturas diferentes. Então, assim, o principal recado desse primeiro momento aqui é dizer que o mapeamento ele é de uma importância crucial. Tá? Você pode até depois colocar outros nomes nas fases, tá? Mas o mapeamento ele é fundamental. Sem ele, você não faz um processo de adequação. Outra coisa, sem ele, você não consegue depois fazer da melhor... Eu quero dizer assim, sem um bom mapeamento, você não consegue depois cumprir bem as etapas. O mapeamento com falha pode comprometer todo o teu trabalho depois, tudo. Só vou voltar aqui, ó. Tudo que eu fizer depois, ó, diagnóstico, plano de ação, implementação, documento, contrato, com os operadores, com os controladores, como o doutor Rafael colocou agora, tudo que eu fizer depois vai ser em função do que eu achei no mapeamento. Né? Ali que eu vou saber mesmo, vou tirar a foto para saber qual que é o nível de maturidade daquele agente, controlador ou operador. Né? Como é que ele está nisso? Né? Eu não consigo saber, como eu falei para vocês, a base legal, eu não consigo saber, como eu falei para vocês, a temporalidade, o descarte. Então, o mapeamento ele é fundamental. Demora? Demora. Ele é trabalhoso, então a gente tem que olhar lá para dentro da empresa, aqui eu estou falando de qualquer agente de tratamento, tá, gente? Tanto o controlador quanto o operador, eu tenho órgão público, o hospital, a clínica, a loja de sapato, né? Quem trata dado aqui vai precisar se organizar, vai precisar se adequar ao LGPD. Dentro, né? Vocês já viram nas outras falas, né? A quem que a LGPD se aplica. Então, dentro do âmbito de incidência da LGPD, todo mundo vai ter que fazer esse mesmo exercício, nesse sentido, de olhar né, eu tenho uma clínica, mas é pouco dado, eu já sei, é paciente de um tipo XYZ, é só isso, já vamos adequar os contratos, vamos fazer rapidinho ali, ou eles se contratam, pessoal, ou eles contratam vocês, vou pedir um serviço de vocês para fazer só uma adequaçãozinha rápida, que é isso que eu falei, uma política rapidinha, um contrato aqui, e aí? Né? Se você não sabe o que você vai fazer, você não sabe o dado que você tem, você não fez um mapeamento, então só cuida para o nome de vocês não estar envolvido, né? Tipo,
Mas eu contratei a Cris para fazer, você vai falar assim, Cris, mas eu vou fazer, é só um documento, eu vou fazer, uma política de privacidade, enfim, cuida. Você vai ter que deixar muito claro que isso não é adequação à LGPD, porque é o teu nome, depois, pô, mas contratei a Cris aqui, ela fez esse documento, fez a política do meu site, eu entendi que eu estava adequado, e muito rapidamente vocês vão perceber que não, que o cliente não, ele vai dizer que para vocês que não estava. Daqui a pouco vai surgir algum item ou outro ali, algum incidente, alguma coisa, e ele vai voltar e falar, opa, mas como assim? Então, a importância tamanha do mapeamento é ela que define os próximos passos. E aí fazer o mapeamento muito bem feito é fundamental depois para o sucesso. Eu não duvido que, eu não consegui assistir todas as palestras, mas eu não duvido que esse mesmo slide aqui apareceu em todas, porque os princípios para tratamento de dados pessoais, o Dr. Rafael falou, eles estão em todos os lugares. Tudo que eu for falar de LGPD, eu tenho que sempre voltar para me guiar, para me nortear pelos princípios, e aqui não vai ser diferente, assim, por várias razões. Eu preciso do mapeamento também para eu comprovar, para eu cumprir também, né, no caso do agente de tratamento aqui, o princípio da responsabilização e prestação de contas, o da segurança, o da prevenção, como o Dr. Rafael colocou, como é que é? O não é só honesto, tem que parecer honesto, né? E é exatamente isso. Está aqui, né, nesse princípio, ele traz, eu só não destaquei porque ele não é o principal, gente, aqui não tem uma preponderância de princípios, tá? Todos são igualmente importantes, mas o que eu quero dizer é que isso, a empresa tem que olhar com muito cuidado para isso. Em complementação ao que o Dr. Rafael colocou, ela tem sim que fazer e evidenciar que ela fez esse processo de adequação, que ela fez o mapeamento, que ela está trabalhando nessa documentação toda, nesse projeto. Ela não vai terminar de hoje para amanhã, mas inicia. Inicia porque o fato de você ter iniciado esse projeto de adequação, depois é um dos fatores lá para eventual penalidade da ANPD, ela vai levar em conta se você já tomou, já iniciou, pelo menos, as medidas de adequação, se você já tem uma política, se você já fez treinamento. Então, assim, inicia e guarda as evidências, registra as evidências, até porque é uma responsabilidade mesmo do operador. Do operador, não, gente, desculpa, do agente, tá? Tanto faz o controlador como o operador. Esse slide não é meu, eu achei na internet e achei muito didático para falar, tá? Ele resume muito bem, qualquer Google que vocês derem, ali, vocês vão chegar nesse slide, mas ele é muito didático para a gente entender que desse item aqui, ó, mapeamento, né? Quando a gente vai falar de mapeamento, cadê ele aqui? Do mapeamento, dessa importância aqui. Vamos para a prática? Vamos falar. Então, vamos falar do ciclo de dados. Como é que eu faço? Por onde que eu começo? Então, eu tenho que entender que o dado pessoal, ele tem um ciclo de vida, né? Então, está muito claro que para a gente entender, olha, tem a coleta, né? Depois tem o momento do processamento ou tratamento, ou todos esses verbos, esses nomes aqui tudo isso aqui é tratamento de dados, tá, gente? Tudo isso está dentro daquela definição do artigo 5º do tratamento de dados. Então, eu tenho a coleta, eu tenho o processamento, eu tenho a análise desses dados, eu tenho compartilhamento, tenho armazenamento, reutilização, eventualmente, e tenho a eliminação. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, vamos pensar lá num exemplo muito simples, naquela loja de sapatos, onde eu fui comprar, uma loja física até. Fui comprar um sapato lá, e aí, como é que funciona isso nesse ambiente, como é que eu traduzo isso dentro do ambiente da vida real, vida prática? Então, coleta significa, vou usar um dado pessoal meu, tá, gente, para não confundir aqui, tá? Só uma coisa bem fácil para a gente visualizar. Meu CPF. Precisa meu CPF para compra? Precisa para emissão da nota fiscal. Então, assim, vamos lá. Como é que meu CPF entrou naquela loja? Como é que ela coletou? Né? Aqui, nesse caso, vou deixar vocês pensando, é controlador, operador, né? Foi a ela que eu confiei meus dados pessoais, tá? Foi com ela que eu tive uma relação direta. Né? Você fala assim, puxa, então é ela que vai definir que ele precisa mesmo do CPF, do nome da Cris, para quê? Para qual finalidade? Para a emissão da nota fiscal. Vamos nos resumir só essa atividade. Então, aqui começa, o CPF da Cris, ó, ele foi coletado. Aí ele foi processado, ele foi analisado, ele foi, por exemplo,
foi coletado e ele passou lá pelo programa lá de emissão de nota fiscal. Logo depois disso, ele tem que ir para onde, gente? Tem que jogar fora? Ele tem que ir para a contabilidade da empresa? Eventualmente, ele pode ir para o setor de marketing. Vamos analisar aqui esse dado para ver se a Cris compra todo verão aquela mesma sandália, aquela mesma sapatilha, ou se ela compra no inverno, qual que é a cor que ela mais utiliza. E isso vou enriquecendo minha base de dados. Significa o quê? Vou analisando esse dado aqui que a Cris me forneceu. Aqui, eu estava falando do CPF, mas junto com o meu CPF eu tenho meu comportamento, vocês perceberam? Eu tenho algum comportamento meu que isso é muito caro, isso é muito precioso para as empresas, né? Para essa loja de sapato, por exemplo. Então, eu tenho uma situação, um momento em que vai ser feita análise desse meu dado, tá? Desse meu CPF. Eu tenho uma situação em que esse meu CPF vai ser compartilhado, porque ele vai compartilhar, vamos supor que ele tenha lá o contador terceirizado, ele vai precisar fazer essa contabilidade depois. Pode ter outros exemplos, tá, de compartilhamento. Uma empresa de publicidade que ele compartilhou os dados, né? Ele compartilhou meus dados para fazer uma publicidade para chegar até mim, um marketing direto, uma publicidade direcionada, enfim. Eu tenho a situação do armazenamento, que vai precisar ser armazenado, para essas questões que a gente falou. Pode ser reutilizado? Eventualmente ele pode ser reutilizado, ele não precisa ser utilizado uma vez só. E não tem nada ok, não tem nada de ilegal, a questão é você fazer de acordo com a LGPD. Né? Então, se foi reutilizado, para qual finalidade? A Cris já sabia, ela já tinha sido informada da finalidade dessa outra utilização? Né? Será que era o caso de consentimento ou não? Mas só para a gente entender como é que um dado só, né? Como é que ele roda, como é que ele tem uma vida inteira dentro de uma empresa. E a eliminação, por final. Ou seja, na nossa vida até hoje, a gente nunca teve que se preocupar, nunca ninguém nem teve que se preocupar em eliminar dado. Então, chegou um momento agora com a LGPD em que a gente tem que olhar para o dado mesmo, no sentido de ele nasceu aqui dentro da empresa, percorreu todo esse caminho e ele foi realmente eliminado. Em algum momento ele vai ser eliminado. Ah, mas Cris, eu não posso eliminar agora por tal razão. Não tem problema, você precisa só justificar, você precisa entender que você não pode eliminar. Por que você não pode eliminar? Ah, porque eu tenho que prestar contas aqui para... Estou inventando, tá? Para a Receita Federal, para outra questão. Eu preciso armazenar, ok, por quanto tempo? Né? Porque acabou aquela história de ficar ad eterno, a menos que você tenha uma justificativa muito boa para isso, né? Mas, assim, eu preciso justificar que eu vou precisar ficar com aquele dado por X tempo, depois que a Cris já nem é mais minha cliente. Precisa mesmo? Tem uma finalidade para isso? Se você tiver, ok. Se você não tiver justificativa, você não pode ficar com o dado, com esse dado armazenado. Tem que eliminar o dado. Esse exemplo que eu falei da loja, ele serve, pode ser para tudo, tá? Ele pode ser as universidades que coletam os dados dos alunos, dos professores, qualquer agente controlador, operador, vai fazer o mesmo exercício, porque vai coletar, vai trabalhar, vai tratar, esse é o verbo correto, vai tratar dado pessoal quase que similarmente, quase que dessa forma, quase sempre. Algumas, talvez o ciclo, talvez não tenha reutilização, talvez não tenha análise, enfim, mas a maioria sim. Então, eu tenho que olhar sempre para o dado pessoal e ver qual o caminho que ele vai percorrer na minha empresa. Aí, eu vou... já entendi o conceito. Então, tá. Então, agora eu vou fazer um exercício, né, lá no meu escritório, eu vou ali na minha empresa, vou começar a fazer o mapeamento. Então, assim, a primeira coisa que eu preciso saber é quais são os dados pessoais com os quais eu trabalho. Eu acho, vamos ver, né? Quais são e onde é que eles estão. Porque a gente tem que saber qual é o dado e o fluxo de dados, por onde que eles caminham depois. Então, onde é que eles estão? Eles estão, já vou chegar depois nessa outra pergunta, eles estão armazenados aqui, ali, em qualquer lugar, né? Onde é que você guarda e tal? Mas, primeiro passo, quais são? Para que eu preciso saber? Eu preciso saber se eu tenho dado pessoal não sensível, se eu tenho dado pessoal sensível, se eu tenho dado de criança, adolescente, se eu tenho dado que dado que eu tenho? É financeiro? É cadastral? É um dado... Eu preciso saber. Porque lá, eu estou mapeando, estou fazendo levantamento. Lá na frente eu vou definir.
puxa vida, talvez eu não precisasse, para comprar aquele sapato ali da Cris, eu não precisasse do signo, eu não precisasse da filiação, eu não precisava da religião, eu não precisava do e-mail, eu não precisava, o e-mail talvez, né, mas não precisava de tantas outras informações que a gente, quem é que não preencheu já um cadastro numa loja? Um monte de informação pessoal. Né? E aí, não vou repetir aqui, mas meus colegas já devem ter falado muito isso, a questão, primeiro, finalidade, que eu já falei aqui agora, e a necessidade, né? Eu preciso ter só o mínimo necessário, mas eu só vou conseguir chegar nessa conclusão se eu souber que dado que eu tenho e onde é que eles estão. Aí, a gente vai indo, eu estou fazendo de uma forma simplista, não quero, eu estou preocupada com o tempo aqui, mas, assim, o exercício que todo mundo tem que fazer, em qualquer lugar, mais ou menos é esse, assim, de uma forma... didática, tá? Tô tentando ser didática, mas assim, é trabalhoso, né? Porque quando você sentar para fazer o primeiro exercício, você vai começar a perceber, mas e agora, né? O que eu faço? Então, com quais dados que ela trabalha? Ah, não sei por onde que eu começo. Então, vamos pensar a categoria, né? Qual a categoria dos dados? Aqui naquela loja, vamos colocar o mesmo exemplo da loja, né? Mas pode ser um hospital, pode ser uma clínica, pode ser uma escola, pode ser um banco. Eu tenho o quê? Tem clientes, geralmente eu tenho clientes. Né? Tem empresa que não vende para o cliente final, ok? Já vamos chegar lá. Eu tenho clientes, então, que tipo de dado que geralmente eu tenho de clientes, né? Dado cadastral, dado financeiro, nem sempre eles são os mesmos, né? Dado de saúde, né? Dado de saúde é um dado sensível, que vocês já devem ter visto aqui, mas eu posso ter outros dados de sensíveis que não são necessariamente de saúde, né? Que eu falei para vocês, a minha opção política, religiosa, minha filiação sindical, eventualmente eu tenho mais dado ali, que eu posso concluir que eu não precise. E se a gente conclui que não precisa, não coleta. Quanto mais dado, mais risco. Quanto mais dado, mais custo de armazenamento. Quanto mais dado, mais custo financeiro mesmo e mais risco. O doutor Rafael falou da questão da imagem, da reputação. Né? Para que eu vou trazer para a minha empresa mais risco do que o necessário? Eu já tenho que correr o risco do negócio, eu já tenho que correr alguns riscos, né? Para que eu vou trazer esse risco a mais se eu não preciso? Então, esse é o olhar que a gente tem que ter. Então, vamos continuar. Então, dado de cliente, o que mais que eu tenho ali nessa loja? Só dado de cliente? Eu posso ter dado de funcionário. Provavelmente eu vou ter dado de funcionário, ainda que sejam poucos, mas eu tenho dado de funcionário. Tenho dado cadastral, financeiro, de saúde, e aqui eu só queria provocar vocês, né? Como o doutor Rafael falou. Na questão de dados de clientes, a loja até pode ser controladora, né? Mas, enfim, poderia até estar numa questão de operadora aqui, mas dado de funcionário, quando eu tenho dado de funcionário, eu sou controlador, né? Então, assim, eu tenho que olhar para essa responsabilidade aqui. Aqui, nesse caso, seria controlador, mas eu queria que vocês tivessem esse olhar, a hora que vocês começassem a coletar. Por quê? Porque dali advém as responsabilidades, até como o doutor Rafael bem colocou. E aí, eu vou ver qual é o caminho desse dado pessoal. Eu até queria ter separado aqui. Ah, tá aqui. Por onde que ele entrou? Eu preciso ver, então, onde é que ele está e qual é o caminho, tá? O fluxo e o caminho. Por onde que ele entrou? Né? Vou pegar esse exemplo da loja, tá? Foi pelo site, foi pelo call center, foi por e-mail. Quer dizer, como é que esse dado pessoal da Cris, do CPF, chegou para a loja? Estava na rede social, estava no portal, foi ali no balcão que eu digo ali na loja física, foi de um representante, foi de um vendedor, como é que ele chegou? Porque a origem do dado é extremamente importante também. Né? Aí, na letra B aqui, qual é a origem? Né? Também veio de um banco de dados, eu quero provocar vocês aqui, mas como essa plateia é mais jurídica, eu sei que vocês vão me entender, mas tem plateia que não entende, eu começo a falar, gente, não veio de um banco de dados comprado. E tem gente que já me falou assim, ué, por quê? Não pode, né? Quando está uma palestra mais comercial, assim. Então, assim, vem do banco de dados que foi comprado, quando vocês estiverem olhando para o cliente de vocês podem se deparar com essa situação. E como eu falei para vocês, muitos não veem nenhum problema nisso, porque é uma prática ainda. Não, eles não contam muito, mas ainda é. Então, a gente tem que higienizar essa base de dados. A gente tem que olhar para ela, eu tenho que saber a origem tem que ser legítima. Né? Veio de uma base de um outro cliente que já tinha consentimento, né? Veio de qualquer outro lugar que veio com consentimento, ela já está validada, veio de uma rede social, veio da internet, veio direto do titular, então eu tenho que saber também de onde que vem esse dado. Qual é o caminho que aquele dado percorre dentro da organização?
né? Então, por exemplo, vou dar o exemplo ali da mesma loja. Então, veio para o balcão, vamos dizer que foi para o vendedor, né? Para o vendedor, aí vai passou pelo caixa, o caixa talvez não tenha contato, mas passou ali para a contabilidade, passou internamente, passou até para o operador que vai armazenar esses dados em nuvem. Passa por alguns setores, não passa, né? Qual é o trabalho deles? Eles vão analisar, eles vão ter acesso, eles vão ter... Gente, acesso também é tratamento de dados, tá? Ah, só teve acesso, só olhei, ele tratou o dado. Eu tenho que entender esse caminho. Para quê? Para entender se eu tenho risco, para entender se precisa mesmo passar por ali ou não, se eu mudo esse caminho. Eu tenho que saber isso. Quais são as áreas envolvidas, que é o que eu acabei de dizer, né? As áreas internas, né? Isso você compartilha externamente também. Quais são os sistemas que acessam esses dados pessoais? Está no teu sistema lá de emissão de nota fiscal, mas está na tua base de dados, está em outro sistema, XYZ. E aí, eu não quero complicar a questão, mas assim, vou pegar o escritório. Onde é que estão armazenados esses dados? Na primeira resposta, vocês vão saber, na base de dados ou na nuvem. Que bom, tomara, porque a maioria até tá, mas assim, e tem eventualmente dado no teu computador? Eventualmente não tem dado armazenado no teu celular? Eventualmente, por acaso, não tem lá no Excel? Não tem lá no Word, que você não ficou com uma planilha lá, que você até tirou da base de dados, mas ficou lá? Mas tem dado que você passou pelo WhatsApp? Tem dado que você deixou para consultar depois? Dado pessoal, né, gente? A gente está falando de dado pessoal. Tem ou não tem? Pode ser que tenha. E aí eu quero dizer assim para vocês, é muito fácil ver quando o dado está num repositório, numa base de dados estruturada. Dá trabalho? Dá, mas se você chegar lá, está tudo lá, você consegue organizar melhor o teu raciocínio, até esse mapeamento. Agora, quando ele está numa base de dados não estruturada, que é isso que eu quero dizer para vocês, assim, e aí, eventualmente está no pendrive, né, que você precisou um dia lá, o que você fez? Tem muita coisa no pendrive? E aquele colega que tem um monte de dado pessoal lá no computador, só no notebook. Né? Tá tudo ali no notebook, esse notebook extravia, né? Se perde, é roubado. Então, aí esse olhar, esse novo olhar que a gente tem que ter para o dado pessoal, né? É ouro, né? Realmente vou chover numa olhada aqui, né? É o novo petróleo, enfim, ele é muito precioso para a gente não dar atenção, em vários sentidos, né? Precioso até para a empresa também não olhar para esse recurso que ela tem. Às vezes, como eu disse para vocês, não guarda dado que não precisa, não armazena dado, quanto mais dado, mais risco. E aí, só para finalizar aqui para vocês, que eu não quero estourar meu tempo aqui, eu tenho que... Aí, quando eu fiz esse mapeamento, eu estou falando de uma forma rápida, mas esse mapeamento demora, ele demanda meses, ele demanda que você olhe, ele demanda que você sente com a empresa, ele sente com a empresa e pergunte para ela, né, cadê, onde é que foi? Você faz uma entrevista com ela. Existem mapeamentos que são feitos automatizados, que a empresa vai lá e faz esse trabalho de colocar num software, né, ele faz essa leitura, mas eu preciso alimentar esse software com esses dados pessoais, mas eu quero dizer assim, qualquer que seja a metodologia, ainda, eu queria estar bastante errada, mas ainda a entrevista, né, a entrevista que eu digo ali, agora a gente está em época de online, mas assim, antes até eu recomendava até sentar ali e ir localmente na empresa pelo menos uma vez, para dar uma olhada ali no todo, você vê aquela impressora compartilhada com vários departamentos e vários dados pessoais ali sendo expostos, ou aquela prática que todo mundo tem um pouquinho, mas ninguém conta, né? Aquele papel, quem é do jurídico não é tanto, mas quem não é, aquele papel de rascunho, cheio de dado pessoal de um lado, que utiliza de outro para imprimir, né? E cheio de dado pessoal, né? O RH que compartilha com outro setor, com outro departamento, né? Isso é um cuidado que a gente tem que ter, faz parte desse olhar, né? Faz parte desse olhar, desse ambiente, você está ali, você, poxa, mas como é que é o teu dia a dia, né? Então, faz parte dessa como é que eu vou dizer assim, dessa percepção ali quando estiver fazendo o mapeamento, porque isso você vai colocar no relatório, vai colocando. Depois, quando você já tem mais ou menos essa foto, vamos colocar assim, né? Você vai ver depois se eles estão ok com os princípios, né? Como assim, né? De novo, princípio aqui. Finalidade, realmente tem uma finalidade para utilizar esses dados? Eu preciso realmente, vou dar um exemplo aqui, tá?
Eu preciso realmente do certificado de reservista lá naquele processo de contratação da RH? Eu preciso realmente da filiação? Eu preciso realmente, talvez eu precise, eu preciso realmente mas eu quero provocar com as perguntas, né? Que vocês provoquem também os responsáveis, né? Eu realmente preciso do CNH, da Carteira Nacional de Habilitação, para aquela vaga? Talvez eu não precise, para algumas eu preciso, para outras não. Eu preciso realmente do sexo da pessoa para aquela vaga? Para determinadas vagas eu preciso. Né? Eu quero contratar alguém, uma pessoa para limpar o banheiro masculino, e eu acho que é aconselhável que ela seja do sexo masculino, ou vice-versa, né? Eu quero alguém para o banheiro feminino e tal. Então, justifica que eu pergunte para ela o sexo. E aí, sabe que todas as outras vagas, é isso que vocês têm que, esse olhar que tem que olhar para, esse olhar que a gente tem que ter para dentro dos processos da empresa. Passando pelos princípios, eu não vou passar por eles aqui agora, mas assim, aqueles, de novo, princípio, que é super importante, e a gente vai passar também pelas bases legais. Aí, de novo, eu quero dizer o seguinte, passando pelos princípios, eu vou conseguir depois classificar qual é a base legal para determinado tratamento. E como é que a gente faz isso? Aqui eu só trouxe os princípios para ilustrar, não vou chegar neles. Eu só queria, por último ponto mesmo, porque quando eu começo a falar disso, a pergunta é, Cris, mas entendi. Então, eu vou por dado, né? Coloca uma planilha dado, coloca assim, todos os CPFs, todos os nomes. Não, você vai por categoria de dado. Quero dizer assim, o CPF, eu não preciso colocar dado pessoal na planilha, não preciso colocar nome da Cris na planilha, eu preciso colocar a categoria e o tipo de dado que eu tenho, tá? Da Cris eu tenho o CPF, eu tenho o e-mail e tal. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, pensem comigo, o meu CPF, ele pode estar em vários processos da empresa. Ele pode passar por vários processos, ele pode estar no financeiro, ele é necessário para emissão de nota fiscal, ele é necessário para a questão de marketing, ele é necessário para outras finalidades, e tudo bem, desde que esteja de acordo com a LGPD. O que eu queria só trazer para vocês é que dentro da empresa, o meu CPF, ele pode circular por vários processos internos. Por exemplo, vou pegar uma empresa, vou pegar do escritório, por exemplo. O meu CPF, ele pode estar tanto como cliente, mas eu queria dar um exemplo de funcionário, tá? Eu vou trabalhar naquele escritório. O meu CPF pode constar naquele processo de recrutamento e seleção. O meu CPF pode estar dentro daquele processo de formação do contrato. O meu CPF pode estar dentro daquele processo de gestão de benefícios, gestão de folha. O que eu queria trazer para vocês é, quando você vai olhar para o mapeamento, você olha mais fácil, na verdade, né? Olhar por processo. Vamos olhar agora como é que é feito o processo de recrutamento e seleção? E aí você faz o mapeamento. Vamos olhar agora como é que se faz a formação de um contrato de trabalho? Vamos olhar agora, e aí você vai colocando as categorias de dados que você coleta. De novo, não tem que colocar dado pessoal na planilha ali, não. Você tem que olhar para o tipo de dados que você coleta. Estou preocupado com o horário aqui. Gente, eu queria agradecer de novo, assim, tanta coisa para falar, né? E do jeito que eu falei parece simples, mas não é trabalhoso mesmo, dá trabalho. Mas eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar aqui com vocês, com esses profissionais maravilhosos, e me coloco aqui à disposição. Não quero estourar meu tempo aqui. Passo a palavra aqui para a Laura, querida. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Cris, já estou íntima. Muito obrigada pela exposição super prática, trouxe assim alguns probleminhas que a gente pode se deparar na prática mesmo, né? Eu faço estágio no escritório, trabalho com adequação de LGPD e já me deparei 1 milhão de vezes com vários exemplos que você trouxe, então achei super, super interessante, de verdade eu agradeço. Estamos no limite aí do final da mesa, mas eu queria abrir, enfim, para 1 ou 2 perguntinhas, caso alguém queira. Professora Edna também, se você quiser, a palavra está com você. Queria agradecer demais e dar os parabéns, assim, a palestra do Rafael, não vamos deixar de ser formal, foi muito legal. A palestra da Cristiane, super objetiva, assim, achei que cumpriu demais, assim, vocês fizeram, parece que combinaram a fala antes de vir aqui conosco, foi muito legal, muito complementares. Eu talvez vou fazer uma pergunta, talvez, assim, quase uma pergunta retórica, talvez.
Eu andei participando de algumas reuniões com o pessoal de tecnologia da informação sobre business intelligence, a questão do BI, que é justamente você estruturar esses dados, e nesse caso específico que me chamou a atenção aqui, foi de uma empresa, na época não existia nem LGPD ainda, enfim, eu nem me lembro porque estava nessa reunião, mas enfim, foi uma empresa que tratava os dados de um supermercado, de um supermercado. E dessas informações do nosso CPF, que a gente coloca lá no Bendito app do supermercado, o que eles retiravam? Eles retiraram, e essa que a gente riu muito, foi até a piadinha do dia, porque assim, o que esse pessoal do mercado pensava? Pensava que no Dia das Mães a gente tinha que fazer propaganda de creminho, propaganda de coisas femininas, tal, perfume e tal. E o que descobriram? Descobriram que a maior consumidora de cerveja na loja era uma mulher. E que as mulheres, verdade, e que as mulheres consumiam muita cerveja também, e aí no final aquilo levou uma decisão de você também fazer no Dia das Mães lá, a gente pensa que é para os pais comemorarem, mas é também para as mães, porque também as mulheres gostam de cerveja. E aí eu me lembro que a pessoa que estava dando a palestra falou assim, o nome dessa, eu não vou falar inteiro, olha que bom, o nome dessa cliente, porque é isso que chama atenção, ela tinha o nome da cliente. O nome dessa cliente é Edna. E aí continuou aquela hora que eu fui me apresentar, que eu ia falar alguma coisa, eu falei, eu sou a Edna, e foi aquela risada, todo mundo riu bastante, que eu sei que aquela cliente comprava muita cerveja. Mas o que eu estava pensando o tempo todo que vocês estavam falando sobre isso? Nesse caso, como a adequação é difícil, porque, de fato, a própria inadequação, ele está gerando algum fruto para aquele mercado. Por exemplo, nesse caso, esse nome dessa pessoa estava, então não era nem uma funcionária de alto escalão, enfim, era alguém que tratava da tecnologia da informação, que de fato já tinha esse dado, que era quase um dado sensível, me parece, porque não seria muito interessante essa mulher, por exemplo, ter o nome dela relacionado ao alto consumo de cerveja, a pessoa que mais compra cerveja naquele supermercado. Então, eu só talvez quase uma pergunta retórica mesmo, perguntar para vocês como é que é a resistência para a adequação, porque a adequação muitas vezes vai gerar prejuízo, porque não quero ficar, deixa que eu vou fazer tudo certinho, e não... Será? Como que funciona isso no dia a dia do trabalho de vocês para essa, porque sempre é a coisa do advogado, né, que a gente se preocupa bastante, a gente fala que é para fazer tal coisa, o pessoal da empresa não acredita, às vezes troca de advogado então, porque esse daqui talvez não seja tão bom assim, porque afinal eu contratei o advogado para me dizer como é que eu continuo fazendo isso dentro da lei, e aí vocês têm que falar que não dá para fazer. É um pouco a perguntar dessa experiência para vocês, não sei se tem exatamente uma resposta, mas é isso, já super agradecendo vocês pela companhia aqui, pelo desprendimento de estar com a gente aprendeu bastante coisa hoje, certamente. Cristiane, você quer responder? Tá, eu inicio responder então, e como a gente vai complementando, né, Cristiane? Também fica não combinou, tá? Isso! Mas eu tenho certeza que vai ser complementar aqui. As provocações da professora Edna foram muito interessantes, porque, de fato, a gente vive num paradigma da coleta indiscriminada. Não temos uma cultura, inclusive o Brasil é um dos últimos países a ter uma lei neste modelo, inclusive minha tese de doutorado é justamente sobre este ventos de Bruxelas, esse efeito Bruxelas que é colocado nessas normas relacionadas a tecnologias estarem vindo, né, da União Europeia, estarem influenciando. Inclusive, recentemente, a China até aprovou uma lei muito parecida de proteção de dados, muito parecida com o modelo europeu. Mas também na Califórnia, apesar dos Estados Unidos ser uma das principais potências, não tem uma norma a nível federal. Mas aqui no Brasil, um dos últimos países a ter uma lei nesse sentido e ainda não ser considerado um porto seguro, diferente dos nossos irmãos uruguaios e argentinos, né? Aqui no Brasil a gente tem ainda muita resistência, tendo em conta que muitos modelos de negócios ainda estão baseados numa prática predatória do uso dos dados, como a gente coloca, né? Da coleta indiscriminada, da falta de transparência. E a lei ela é um freio a isso. Novamente, como até mencionei ali no começo da palestra, ela é uma reação do tecido social e, peraí,
Isso se tornou um ativo econômico, os dados pessoais, e esse ativo econômico ele não é alienável para uma empresa comprar e fazer o uso que quiser, não. A empresa está custodiando, está utilizando aquele dado, mas aquele dado sempre vai fazer referência àquela pessoa. Não é alienável aquilo ali. Né? Então, inclusive, entra, como a professora colocou brilhantemente, né, a Cristiane, de que o dado ele tem um prazo de validade, ele é como algo perecível que entra dentro da organização e tem um prazo para ficar ali, ou ele é eliminado, ele é compartilhado ou devolvido, né, se for às vezes até um dado que sai em documento físico. Mas é muito difícil, de fato, para o empresário mesmo, querer adequar um determinado uso daquele dado pessoal, e ter que agora fazer todas essas medidas, de ser transparente, de ter uma política, como a professora colocou, né, de fazer um mapeamento e depois ter a política, e não colocar os bois na frente da carroça, né, ao contrário da carroça na frente dos bois. Então, é um desafio, a gente vê isso muito claramente das pequenas microempresas não estarem adequadas, ainda tem uma dificuldade, até um esforço da própria autoridade ter um trabalho mais pedagógico e criar aí uma norma de flexibilização. E, novamente, se vai utilizar, criar um perfil, como foi criar um perfil psicométrico de dado, de como aquele cliente faz a compra, como é que é o perfil de comportamento dentro da organização, deveria ao menos ter uma política e ser informado dele. A LGPD ela não inviabiliza o tratamento dos dados pessoais, ela simplesmente coloca regras, ela devolve, isso deve ter sido colocado no professor Gustavo, devolve o poder titular, a autodeterminação informativa, empodera novamente o titular para ele saber como é que é feito o uso dos dados e assim por diante. E criar um perfil e ainda não ter nenhum controle sobre aquela informação ser repassada por um monte de gente é uma prática realmente contrária ao que estipula a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, basicamente isso. Por favor, Cristiane. Eu nem tenho muito o que complementar, mas é exatamente isso. Faço minhas as palavras do Dr. Rafael e, assim, resumindo, né, o que é mais difícil de trabalhar com proteção de dados? A cultura. É uma cultura nova, a gente não tem essa cultura. É muito difícil. E é lento, o processo é lento. Então, assim, esses primeiros profissionais que estão trabalhando com proteção de dados, o Dr. Rafael não deve ser de hoje, são os quebradores de pedra. A gente está meio que no mato fechado com facão, sabe? É muito difícil. A resistência é enorme, lhe digo, das empresas principalmente. Tem uma pergunta aqui que fala das pequenas e médias empresas, essa questão da cultura, mudar a cultura é muito difícil, então eles ignoram, ou então assim, não vou fazer, tanto é que a gente sabe que a gente tem muita empresa que ainda nem começou, nem sabe, nem quer saber o que é LGPD. Eu não sei se eu conseguiria responder, mas assim, indo na mesma, no mesmo lado, assim, as grandes empresas multinacionais já estão trabalhando isso há muito tempo, porque elas já foram impostas ou pela sede lá fora, ou por fornecedores, elas foram obrigadas, querendo ou não querendo, né? Mas elas já têm uma cultura maior de compliance. Agora, pequena e média empresa é o ponto mais difícil, são os clientes mais difíceis que tem, pelo menos do meu lado aqui, mas é exatamente por isso. Cultura é muito difícil mudar. Eu penso que a gente vai, sabe um transatlântico que vai mudando de rota? Ele até vai, mas ele demora para mudar. Ele vai mudar, tenho certeza, mas ele demora para mudar. Então, essa é a nossa luta, é uma luta diária. Nossa, que resposta, hein, prof? Acho que encerramos não só essa mesa, mas o dia de hoje com chave de ouro, com certeza. Muitos elogios no chat também. E eu venho aqui agradecer mais uma vez a presença de todos que estão aqui até esse horário com a gente. Agradeço aos dois palestrantes, muito obrigada, de verdade. Acho que todos aprendemos muito com vocês. São inspirações, são referências mesmo, e é muito importante que a gente tenha esse tipo de diálogo, esse tipo de discussão em um ambiente acadêmico. Eu agradeço do fundo do coração. Desejo uma boa noite, então, declaro encerrado o segundo painel do nosso evento. Agradeço mais uma vez e convido a todos a participarem das nossas mesas e oficinas dos próximos dias. É isso, pessoal, muito obrigada. Isso, boa noite, obrigada, Laura, Cristiane, um abraço muito grande, Rafael, obrigada, e todo mundo que está aqui com a gente até esse horário, um beijo para todo mundo, obrigada.